Na aula seguinte, que era de artes, os alunos tinham que desenhar um retrato dos seus vizinhos de assento, e Minato estava ansioso por ter que fazer essa tarefa e, ao que tudo indica, a Muji também estava. Ele começa a pensar que ter que olhar para o rosto de alguém desse jeito era meio estranho, e que isso lembrava da vez na qual ele viu o rosto dela pela primeira vez, onde tinha sido uma aproximação repentina, e quando Minato volta seus olhos para ela, vê que Muji tinha cílios bem longos e não demora muito para ele perceber que ela estava de olhos fechados quase dormindo. Então ele pede para que ela acorde, pois se ela continuar assim ele iria acabar fazendo um retrato de como ela dormia durante as aulas. E que isso não era bom, então ela pergunta do porquê, então ele só não imagina ela acordada. E Minato logo discorda, pois se ele fizer algo por imaginação é capaz de sair tudo errado, igual o samurai que ele tinha feito outro dia. Então Muji concorda e diz que então ela iria ficar acordada pelos próximos 3 minutos, e que era para ele decorar o rosto dela nesse tempo e desenhar, e caso ele não lembrasse depois ele poderia improvisar. Então ele se dá conta que não dormir na aula realmente não era uma opção para ela. Então os 3 minutos começam, e Muji faz uma pose para o retrato, dizendo para Minato dar uma boa olhada e decorar tudo, mas ele pensa que para ela era fácil dizer isso, e mal tinha começado o desenho e Muji começou a cair no sono de novo, pedindo desculpas pois a consciência dela estava indo embora sozinha, e ele confirma que a falta de interesse dela na aula era incrível. E assim o tempo de desenhar acaba, e a professora diz para os alunos trocarem. Assim Muji pega seu caderno e começa a encarar Minato para desenhar, e ela diz que não era para ele se mexer pois queria terminar o mais rápido possível porque quer voltar a dormir. E com ela encarando sem parar ele acaba aprendendo a respiração sem reparar, e quando ela viu isso acabou perguntando do porquê. E Minato foge da pergunta dizendo que lembrou de uma cena da viagem de Shihiro, onde tinha uma cena onde eles prendiam a respiração enquanto atravessavam a ponte, e que ele tinha prendido a respiração junto com eles, e sem entender a Muji só deixa passar. E voltando ao desenho ela fala sinal em voz alta, comentando que ele tinha um sinal perto do olho esquerdo e no pescoço, e ele diz que tem desde que nasceu aqueles sinais, e Muji diz que era a primeira vez que ela notava aquilo, e que eram tão pequenos. E nos pensamentos de Minato ele pensa que o fato dela ter notado isso nele, de ter prestado atenção nele mesmo que um pouco, acabou deixando ele feliz e se perguntando se isso não era um pouco esquisito. E depois de um bom tempo eles chegaram ao final da aula e vimos os resultados dos desenhos dos dois, e olhando para eles o Minato percebe que não sabia mesmo quase nada sobre ela. Em outro horário depois da escola, já no trabalho da Muji, uma colega de trabalho pergunta se ela tinha dado petiscos aos gatos e confirmando ela continua brincando com um que já estava em seu colo há um tempo, mas o gato começa a ter uma reação estranha a ela, lambendo sem parar, deixando-a desconfortável. Mudando de cena e indo para a escola, Minato reflete que já estava falando com Muji há uma semana inteira, e que nunca pensou que iria ser o tipo de pessoa que puxa assunto com alguém, e que com certeza isso não parecia ser grande coisa, mas que para ele era uma grande mudança. E chegando ao seu assento ele cumprimenta a Muji e ela responde de imediato, mas agindo de uma forma suspeita, e ele logo percebe isso, se perguntando o que estava de errado com ela, pois ela parecia diferente, ou seria só coisa da mente dele. E então ela o chama dizendo que era para ele ser honesto com ela e pergunta se ele pensava algo sobre ela. E Minato logo acha estranho isso, pois ela que puxou o assunto desta vez, coisa que nunca acontece. E em sua imaginação ele cria uma cena onde ele fala do desejo dele de querer que ela seja amiga dele, mas que isso iria ser vergonhoso demais e com certeza iria dar errado. E vendo que ele não respondeu a pergunta ela insiste de novo até que Minato fala que acha que ela dorme um pouco demais na aula, o que parece saudável, e ao que parece ela só aceita a resposta, e as aulas foram passando, e depois daquela conversa ela parecia estar dormindo normalmente depois daquilo. Logo ele percebe que estava muito sol no dia de hoje, então ele se levanta para fechar as cortinas, pois deveria estar muito claro para Muji já que ela sentava perto das janelas. E ela acaba percebendo isso e se surpreendendo ela levanta rapidamente e se cobre com seu capuz, deixando Minato sem reação e pensando que fez algo de errado e que foi rejeitado. E chegando em casa ele reflete se aquela reação dela foi o jeito que ela achou de dizer que não aguentava ele por perto. E com isso vem inúmeros pensamentos em mente do porquê dela ter agido assim. Será que tinha sido por conta daquela conversa que eles tiveram logo pela manhã? Mas ele lembra que ela respondeu normalmente.
Então o que poderia ser? Será que ele a machucou sem saber? Então será que deveria pedir desculpas mesmo sem saber o que fez ou o que aconteceu? Como ele iria olhar para ela amanhã? Cortando de cena e indo para o trabalho de Muji naquele dia, ela estava se trocando e sua amiga percebe que ela comprou lenços umedecidos, e pergunta se hoje não estava quente. E Muji fala que não era por causa disso e sim por causa daquele dia onde o gatinho ficou lambendo ela sem parar, e ficou preocupada pois não sabia se estava fedendo por conta de suor, e sua colega diz que não tinha chance dela estar fedendo, e que apostava que o gatinho estava apenas demonstrando o amor dele por ela, daquela forma. Mas enquanto ela fala isso, sua colega percebe uma mancha na roupa de Muji, e vê que aquela mancha tinha cheiro de petisco, e que deveria ser por isso que o gato estava lambendo ela sem parar naquele dia, e que acabou se sujando sem perceber. E pelo jeito ela ficou sem graça pelo fato de estar com o cheiro da comida dele, mas sua amiga a conforta pois ninguém deve ter percebido. E já na escola em outro dia, Minato chega cedo e vê Muji já sentada. E como de costume ele tenta cumprimentar, mas logo se lembra do ocorrido do dia anterior, então ele fica calado. E surpreendendo, ela cumprimenta ele primeiro. E depois de um tempo depois dele sentar, ele acaba observando mais ela e se pergunta se Muji estava vendo vídeos de gatos novamente. E ela acaba notando e pergunta se ele queria ver o vídeo com ela. E não demora muito para ela se aproximar dele assim que ele aceita, comentando do gato fofo do vídeo. E Minato nota que ela estava normal hoje e que talvez ela não odiasse ele, e isso era um alívio. E enquanto ele estava perdido nesses pensamentos, um cheiro aparece na sala de aula chamando a atenção de Minato, pois era muito bom, e quando ele vai ver era de batatas fritas, pois já estava na hora do almoço. E quando vemos a Muji, ela estava toda vermelha, pois ela achou que no início ele estava falando sobre ela. E isso faz-a ficar muito envergonhada, fazendo ela se afastar de novo quase de imediato. E novamente nosso protagonista fica sem entender nada. Em outro dia na sala de aula, Minato se senta logo depois de cumprimentar Muji e pensa que tinha algo de estranho, pois ela parecia normal hoje, mas que ele não deveria se precipitar com isso já que ela poderia odiar ele. E vemos que ele ainda estava preocupado com o que aconteceu da última vez, e que ela poderia estar pensando agora mesmo que não deveria ficar perto de um cara assim, mas que mesmo assim ele queria ser amigo dela e que naquele momento ele está assustado sobre como Muji vê ele, e que queria ter um jeito de saber o que ela pensa sobre ele. E conforme o tempo passa, vimos o tema da aula deles de hoje, que teria a ver com formar grupos, e isso já deixa Minato desesperado, pois não é o forte dele interagir com outras pessoas, e começa a pensar no que deveria dizer para o clima não ficar ruim. Então alguém fala um tema para eles trabalharem, mas o clima fica estranho. E quando Minato olha para Muji, ela parecia estar brava por conta daquela discussão sem sentido, mas que na realidade ela não estava brava e sim com sono, e só estava se segurando para não cair ali. E alguém dali pergunta a ela se não teria alguma ideia para o trabalho. E respondendo de imediato, Muji diz que não tinha nada em particular em sua mente, e que qualquer coisa que eles decidissem estava de bom tamanho contanto que não fosse problemático. Com o tema decidido, a colega deles pergunta se todos ali estariam livres para fazer o trabalho depois da escola, mas pelo jeito a maioria estava ocupado ou tentando fugir da responsabilidade. E vendo isso, Minato diz que poderia fazer isso pois não tinha nada de importante para fazer mesmo. E sem questionar muito, todos ali deixam as coisas para ele resolver. E já na hora da saída ele continua focado no trabalho e percebe que realmente era muita coisa para uma pessoa só fazer, e se pergunta se ele realmente poderia terminar aquilo hoje, e que provavelmente não, e teria que levar para casa para continuar. E Muji, observando ele, pede desculpa a Minato por deixar todo o trabalho para ele resolver, e pergunta se ele pode mesmo resolver isso tudo sozinho. E sem falar muito ele responde dizendo que ela não tem culpa, pois foi ele que aceitou, e disse que iria conseguir fazer tudo sim. E logo ela aparenta sair da sala, mas quando menos esperamos ela volta, pegando sua carteira e colocando do lado de Minato para se sentar ali. E diz que ela ainda tinha um tempo e pergunta se ela teria que só copiar, fazendo os dois ficarem na sala de aula por mais um tempo juntos naquele dia. E Minato, depois dessa ação dela, fala que o trabalho dela começava às 5, pergunta se ela queria mesmo ficar ali com ele. E sendo direta, ela fala que na realidade queria ir para casa naquele momento, mas que não achava certo deixar todo aquele trabalho para ele.
pois era muito trabalho para uma pessoa só, e que ela acha que conseguia fazer aquilo se estiver com ele, então era para eles darem seu melhor juntos. E então Minato toma coragem e fala que ficou feliz por ela ter ficado, e que achava que ela não gostava dele ou algo assim, pois em outro dia ela se afastou dele de uma maneira que deu a entender isso. E Muji, vendo isso, fala que aquilo foi mais problema dela do que tudo, e que de jeito nenhum não foi porque ela não gostava dele. Então, vendo o horário, ela começa a se arrumar para sair para o trabalho, e ela fala que iria levar metade da tarefa para fazer em casa, e acaba oferecendo seu número a ele, pois provavelmente iria ter partes do trabalho que ela não iria entender e que seria de grande ajuda perguntar a Minato caso ele deixasse. E claro que nosso protagonista aceita quase de imediato, e olhando para a foto de contato dela, percebe que era de um gatinho como era de se esperar. E já à noite, fazendo o trabalho, Minato ficou ansioso esperando alguma mensagem dela naquele momento, e sentiu que mesmo que não converse direito com a Muji naquele dia, ele tinha feito um pequeno progresso com ela. E assim chega a manhã seguinte, onde Minato chega na sala de aula e fica observando a Muji dormir, e em sua mente ele estava ansioso para falar um pouco com ela, pois queria agradecer por ela ter ajudado com o trabalho no dia anterior, mas resolveu esperar ela acordar. E as aulas foram se passando e nenhum sinal de vida vinha dela. E assim que chega o final da última aula, ela acaba acordando finalmente, mas nem dá chance do Minato falar com ela, pois ela tinha que correr para o trabalho para não se atrasar. E vendo isso, Minato tem a ideia de mandar uma mensagem para ela agradecendo, já que não deu para falar nada com ela naquele dia, e pensa que iria funcionar. E se a mensagem não estava muito formal, pois ia ser a primeira vez que ele mandaria mensagem para ela desde que trocaram os contatos, e assim que envia, ele ouve um som ao seu lado e vê que era o celular da Muji, que ela tinha esquecido. Provavelmente por ter saído tão rápido acabou nem percebendo e nem dando falta dele. E assim que Minato se dá conta, e sai correndo em busca dela pelo colégio, mas já era tarde demais. Então ele decide ir até o local de trabalho dela e entregar o celular. Entrando no local, ele entra e se pergunta se não tinha ninguém ali, e logo a amiga da Muji o cumprimenta e pede para esperar para entrar na próxima vez e não abrir a porta por conta própria, pois os gatinhos ali poderiam fugir para a rua. E pensando que ele era um cliente, ela pede para ele lavar as mãos e desinfetar, mas Minato conta que veio ali só para entregar algo que a Muji esqueceu no colégio. E vendo isso, sua amiga conta que ela tinha ido comprar algumas coisas para a loja, então ela não estava ali, mas que já iria voltar e era para ele se sentir à vontade até lá. E se sentando, eles começam a conversar, com ela puxando assunto perguntando se ele conhecia Muji ou algo assim. E ele conta que são colegas de classe, e com isso ela percebe que ele também é do primeiro ano, então comenta que demorava um pouco mesmo para se acostumar com o ensino médio, e que ela mesma entrou na sala errada no primeiro dia. E Minato fica aliviado por saber que ficar ansioso no primeiro dia era bem comum. E no momento seguinte acabamos descobrindo o nome da amiga de Muji. Ela se chamava Zagihara, dizendo que ele não precisava ser tão formal com ela, pois eles tinham a mesma idade. E depois dessa apresentação acabamos vendo a mente dela, onde lá se perguntava quem diabos era aquele cara, e como ele sabia que a Muji trabalhava ali e se Minato era mesmo só um colega dela, pois ela nunca tinha ouvido a Muji falar de algum cara. Então se pergunta se ele seria algum tipo de stalker, e que se fosse esse o caso, ela daria um jeito de expulsar Minato da loja, pois Muji era uma grande amiga dela e queria protegê-la. Então o Zagihara começa a perguntar mais coisas, como se ele conversava muito com Muji, perguntando se falavam sobre sair juntos e coisas do tipo, mas Minato responde que não, mas que eles sentam um do lado do outro, então meio que eles faziam algumas coisas juntos com bastante frequência. E depois de escutar isso, ela tenta se crescer para cima de Minato para mostrar que ela é muito mais próxima de Muji que ele, dizendo que elas estudaram na mesma escola no fundamental, falando que era 100 vezes mais próxima dela do que ele em sua mente. E Minato comenta que não sabia quase nada sobre a Muji, mas que achava ela uma garota muito gentil, e que era por isso que ele queria ficar muito amigo dela, pois ela deixava ele feliz. Com isso Muji volta das compras encontrando os dois conversando, e comentam que Minato veio ali para entregar algo que ela esqueceu na sala de aula mais cedo, e pegando seu celular ela vê que tinha uma mensagem dele. E lendo ali mesmo ela fala para Minato não se preocupar, pois estava tudo bem, com a carinha mais fofa do mundo. E vendo os dois conversar,
Usagihara começa a desconfiar que aquela cara que Minato estava fazendo podia ser de alguém que está apaixonado. Com isso, ela diz para eles que iria ficar no apoio para Muji e Minato virarem amigos, mas que aquilo era só para manter ele perto, pois ela queria ficar de olho por enquanto. Chegamos ao final do vídeo bem rápido, né, galera? Muito obrigado por ter assistido até aqui de verdade. Vocês não têm ideia de como isso me ajuda a continuar criando conteúdo, especialmente agora que o canal tá começando. Se curtiu, deixa aquele like para dar aquela força e se inscreve, porque isso faz toda a diferença e me motiva a trazer mais vídeos para vocês. Comentem se vocês querem ver a próxima parte, estou super animado para continuar com essa obra. Valeu demais pela companhia e até a próxima!